Quando o bullying virou lei, a gente começou a pensar de um outro prisma, para além daquilo que a gente fazia enquanto programa de formação de valores, de uma necessidade de nos resguardarmos de todas as situações que pudessem acontecer e de todas as conduções que nós tomávamos já com o programa de formação de valores. E foi aí que uma das proprietárias da escola te conheceu através do Instagram e me falou: Lilian, nós precisamos ir atrás disso porque está batendo na porta. Como eu te falei, cada vez mais cedo a gente tem percebido as nuances do bullying perpassarem pela escola. O grande ganho que nós tivemos com o seu curso foi o fato de aprender a utilizar ferramentas que nos ajudam a formalizar os processos de ação para uma escola de paz, para uma ação anti-bullying. Você sentiu esse respaldo do método CFA com relação à estruturação das ações a partir daquilo que a lei traz? A gente sente essa estruturação desde o primeiro sinal de bullying na escola. Então, o curso já traz ferramentas para a gente, desde percebemos alguma coisa, o que tem que ser feito ali antes de caracterizar bullying até. O que tem que ser feito, quais questionários podem ser aplicados, como a gente pode investigar, como a gente pode envolver as famílias, e após essa caracterização também tem todo um protocolo que a gente pode seguir para ir resguardando a escola juridicamente, enquanto a gente pode fazer o trabalho de florescimento dessas crianças. O que você encontrou no CFA? Foi um ponto, outro ou o caminho do meio, Lilian? Caminho do meio, com certeza. E principalmente ferramentas para conseguir analisar os casos. Antes de dar qualquer veredito, a gente conseguiu formalizar os processos, né? E aí eu respiro tranquila, porque quando acontecia alguma situação que a gente precisava conduzir, me dava um medo, assim, ai meu Deus, será que eu fiz tudo o que eu precisava fazer? Será que eu registrei tudo que eu precisava registrar? Hoje eu tenho essa segurança, assim, de que está tudo formalizado, está tudo documentado. Alguns professores, alguns gestores trazem para mim, não, mais um peso para mim. Foi exatamente o contrário, Fran. Foi um alívio. Você ter um caminho a percorrer te traz paz, né? Te traz paz. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos na nossa última aula do evento Escola Anti-Bullying. Quero parabenizar todos os comprometidos, aqueles que disseram sim, hashtag eu me comprometo, estão aqui. Vocês realmente são diferenciados. Podem notar que muitos ficaram pelo caminho, e é normal, em todos os eventos, em todos os eventos que eu organizei, isso é normal, é uma triagem natural, e só ficam realmente os comprometidos. E se você chegou até aqui, eu quero te parabenizar pela sua coragem e pelo seu compromisso com o sim que você disse lá no primeiro dia. Então vamos lá, gente. Eu vou me apresentar. Para quem está chegando agora, vou me apresentar. Eu sou Francine Marciano, sou advogada, especialista no combate ao bullying, e eu ensino gestores a evitarem condenações judiciais em casos de bullying. Nesse evento, nós estamos entendendo um pouco mais como é esse trabalho e como eu posso te ajudar, gestor, educador, a realmente materializar essa prevenção na sua escola. Antes de começar a nossa última aula, eu tenho um pedido para te fazer. E esse pedido é um pedido que irá reverberar no seu aprendizado. Eu quero te fazer um pedido para que você esteja realmente presente, esteja inteira. A pergunta que eu quero te fazer: qual foi a última vez que você realmente se conectou de verdade com um evento ou com algo que você estava fazendo? Então, esse é meu convite. Total calma, total atenção, porque a aula de hoje é muito importante. Lembra que nas aulas anteriores eu falei sobre a importância de enxergar? Hoje nós vamos olhar com lupa tudo aquilo que a nossa escola precisa ainda para dar esse passo além. Então eu peço, coloque seu celular
em outro cômodo. Se você assiste lógico, você está assistindo pelo celular, não tem como, mas se você estiver assistindo pelo computador, deixa o celular longe, fica num cantinho separado. Eu sei que às vezes é difícil, que tem mães, mas tenta ter esse momento de conexão total aqui, porque é muito importante. Hoje é o fechamento dessa jornada, dessa imersão de 3 dias, então eu preciso que você esteja inteiro e inteira. Até agora nós demos passos muito importantes. Eu quero fazer uma revisão do que foram esses 2 dias. No primeiro dia, nós entendemos o que era bullying, os tipos de bullying. Falei sobre a Constituição Federal de 88 e o bullying, Código de Defesa do Consumidor e as obrigações que ele traz para a escola com relação ao combate ao bullying. Estudamos a Lei 13.185 de 2015, que é a lei que trouxe o Programa de Combate à Intimidação Sistemática. Falamos da Lei 14.811 de 2024, que trouxe aquele efeito colateral do aumento da propositura de ações em casos de bullying, porque essa lei especificamente criminaliza bullying e cyberbullying e cria essa comoção de pessoas que agora decidem processar escolas diante de omissões. Falamos dos impactos do bullying e trouxe também, a primeira aula foi uma aula muito impactante, falando dos casos reais de escolas que foram condenadas por bullying. Na aula de ontem, nós entendemos que ações isoladas, como uma palestra aqui, uma conversa ali, não são suficientes. Elas não protegem a sua escola. O que protege, na verdade, é ter uma estrutura completa, uma estrutura que traga essa segurança, com mapeamento de risco, com plano de intervenções e as diretrizes claras que irão reger a escola. Porque sem isso, infelizmente, a sua escola continua vulnerável e passível de condenações. Lembrando que mesmo com boas intenções, a escola pode estar exposta se não implementar essa estrutura de combate ao bullying. E quem paga o preço é exatamente quem precisa ser protegido, os alunos. Então, foram dias de muito aprofundamento, de muito estudo, e tenho certeza que virou a chave para muita gente. E antes da gente começar um mapeamento, porque hoje nós vamos fazer um mapeamento de risco na sua escola, para que você enxergue quais são os riscos jurídicos que sua escola tem ou não, se está tudo ok. Então, hoje você vai conseguir enxergar, como eu disse, com lupa, detalhadamente, quais são os pontos de vulnerabilidade. Eu quero abrir o nosso encontro de hoje de um jeito diferente. Como eu disse, a primeira aula foi uma aula muito intensa, uma aula muito pesada. Vocês mandaram mensagens para não conseguir dormir, vocês lembram de tudo isso? Foi realmente, até para mim, a primeira aula é um dia que eu realmente fico tensa, termino a aula tensa. Teve dor, teve choque de realidade e muitos ficaram com o coração apertado. Mas hoje eu quero propor algo novo, eu quero propor algo que realmente mexe comigo. É um vídeo curto de apenas 4 minutos, mas toda vez que eu assisto a esse vídeo, eu me emociono muito. Porque ele me lembra o meu motivo de estar aqui, o meu porquê. Você vai conhecer a história da professora Erin Gruell, uma mulher que entrou numa sala de aula onde diziam para ela: essa sala de aula não tem jeito, são alunos que ninguém conseguiu conduzir. Eles são alunos perdidos, sabe aqueles casos perdidos? Havia dor, descaso, abandono, violências. Eram alunos que já tinham cometido crimes, alunos que estavam ali como, sabe, uma tábua de salvação, enfim, era uma situação paliativa. E mesmo assim ela escolheu ficar, ela escolheu lutar por eles e escolheu mudar o legado. The story was turned into a movie. I think anybody in that situation, you have to be scared out of your mind. I was told that my kids would never read a book because they were too stupid. It's actually school policy to shame the poor kids. There was no way in hell that somebody like her and that looked like her was ever going to make a difference in my life. So she picked up her pen and she wrote, I hate Erin Gruell.
And if I wasn't on probation, I would probably shank her. And in that moment, there was a part of me that panicked, and I thought, I am not a counselor. I am not a therapist. How am I supposed to help these kids change? And I was told by the chair of my English department that my kids would never read a book from cover to cover because they were too stupid. So without really thinking it through, I just got in my car and I drove to a bookstore and I ordered 150 copies of the Diary of Anne Frank. And I gave them the book. Well, I wanted to give Maria and 149 others an opportunity for a second chance. And maybe they couldn't change that cast of characters they were dealt, but maybe they could rewrite their story. Maybe they could rewrite their own ending. So we decided that we were going to write to the woman who hid Anne Frank. At that time, she was 87 years old. She was living in Amsterdam. My students sat down at computers, the first time ever, and began to write and tell their story. When that 87-year-old woman, a simple secretary who had helped 8 people in an attic for 2 years in the middle of a war, in the middle of the Holocaust, when she sat down to read my students' stories, I think she saw something in them that she saw in Anne. Promise, potential, hope. She decided to hop on a plane, regardless of the color of their skin, regardless of the side of the street they came from, regardless of what their parents did or didn't do. And she walked into our lives, and she gave my students a challenge. She challenged my students to make sure that Anne's death was not in vain. And in the distance, I saw Maria, this tiny little girl who would wear this ankle monitor every day, and her pants were sagging. And for the first time, she was this vision. And she said, I don't want to be pregnant by the time I turn 15 like my mama. And I don't want to spend the rest of my life behind bars like my daddy. And I don't want to be 6 feet under by the time I turn 18 like my cousin. I want to change. And change she did. I watched 150 kids who weren't supposed to make it be the first in their families, the first to graduate from high school, be the first in their families to go off to college. My students went on to write a book. They'd never read a book before, and then they went on to write a book that was the #1 book in America. My students were able to take their story and put it on the big screen. For a group of 150 students, change meant that they could rewrite their own ending. Change is possible. At any time, at any moment, anyone can become something bigger. Be brave, be bold, change the legacy, and change the person you will become. E esse é o convite para vocês. Mudem o legado. Change the legacy. Essa história é real, é uma educadora real e virou filme. O nome do filme é Escritores da Liberdade, um filme de 2007. Ele foi inspirado na Erin Gruwell, na história dela e dos alunos, e se passa, né, na escola de Woodrow Wilson High School, em Long Beach, Califórnia, no início da década de 90. E nessa história extremamente inspiradora, nós vimos que uma única professora que enxergou potencial, esperança e fé, ela foi capaz de transformar vidas. Ela mudou o destino de 150 alunos, salvou jovens, criou um novo legado. Agora imagine se a gestão da escola também tivesse abraçado essa mudança. Não seriam apenas 150 alunos, seriam 1.000, 2.000, uma progressão geométrica de transformação. Uma geração inteira acolhida, respeitada e protegida. E esse é o meu convite para cada um de vocês que continuaram nessa jornada, que acreditaram naquilo que eu propus para vocês quando vocês disseram sim e se inscreveram para esse evento. Chegou a hora de mudar o legado da sua escola, porque quando a gestão assume a responsabilidade,
o impacto deixa de ser isolado e passa a ser institucional. O que eu estou propondo para vocês é grandioso demais, por isso que não é para todo mundo, é apenas para aqueles que sentem o chamado de transformação. E agora eu quero te mostrar histórias reais de pessoas como você, que também disseram sim, gestores que decidiram construir um legado, não apenas na sua turma, mas em toda a escola. Eles assumiram a responsabilidade, foram além do discurso, da desculpa, da reclamação, trocaram a boa intenção por estratégia. E hoje suas escolas colhem os frutos de uma gestão responsável, segura, que não se omite, que absolutamente assume a responsabilidade. Daniel, quero compartilhar primeiro o Daniel. O Daniel, ele ouviu pela primeira vez que a escola podia ser responsabilizada por bullying. Ele viu esse meu conteúdo e ele sentiu muita raiva de mim. Como muitos de vocês, através dos meus conteúdos, ele se sentiu atacado, ameaçado, injustiçado, mas ele fez algo muito raro. Ao invés de permanecer na defensiva, ele se permitiu parar e escutar. E essa escuta mudou tudo. Internet, pelo Instagram, surge uma mulher do nada falando que a culpa é nossa, né? É culpa da escola, é culpa do professor, do diretor, vocês vão ser condenados. Eu falei, quem que é essa maluca que tá falando isso, né? E é verdade, isso não tô vendendo, não é história do pescador, vem aquele ódio lá do fundo do coração, né? Se encontrar com ela, vou dizer umas verdades. Então, você nunca esteve presente numa sala de aula, você nunca pisou numa escola, aquela velha história que a gente aquela barreira que a gente cria, né? Quando você é atacado ali, mexeu com você cria uma barreira. E a barreira nossa é pegar o ódio mortal pela Francine, né? Você não é o único, Daniel. Você pode ter certeza que muita gente ainda está nesse movimento, porque quando eu trago a informação de que a escola pode ser condenada, e eu trago essa questão da responsabilidade da escola, é natural as pessoas terem essa reação. Mas quando foi que você virou a chave e falou, opa, pera um pouquinho, deixa eu ouvir o que essa maluca tem a dizer, conte pra gente. É que você eu lembro que quando retrasado, você estava oferecendo aqueles 3 dias de imersão ao vivo para poder apresentar o que era a questão do CFA, do seu método. Eu falei, como bom educador e historiador também que sou formado em história, preciso investigar isso aí que está acontecendo, né? Vamos lá participar para a gente ver o que é isso, né? Daí você entra ali meio atravessado, quem é ela, né? Vamos lá. Na primeira aula já deu aquele impacto, né? Falei, opa, participei da primeira, vamos ver o segundo dia se dá para engolir mais um pouco. Foi descendo, daí no terceiro dia eu falei, preciso fazer o curso porque eu percebi que tem um monte de ideia, tem um monte de trabalho sendo feito, mas não está canalizado, não está racionalizado isso aí num projeto, né? E vocês também se sentiram incomodados com os meus conteúdos? Compartilhe aqui no chat. Quero saber se essa mesma sensação do Daniel, se os meus conteúdos te causaram exatamente essa sensação. Compartilha, eu quero ver aqui no chat. Quem mais tem raiva de mim? Brincadeira, pessoal. A Carla, ela não começou agora. Ela lutava contra o bullying desde 2015. Ela era uma apaixonada pelo tema. Tentou criar projetos, mas sempre sentia que faltava algo. Faltava clareza, direção e método. E quando ela conheceu o método CFA, ela entendeu por que não dava certo. Quero que vocês escutem o que ela tem a dizer. Pelo tema, eu estudo o tema desde 2015, cheguei a desenvolver projeto para achar que ia conseguir levar o combate ao bullying nas escolas, nunca consegui. Conhecendo o seu projeto é que eu percebi o porquê que eu nunca tinha conseguido. Eu não tinha o passo a passo, eu não tinha os manuais, eu não tinha os protocolos. A escola comprou pra gente, CFA, e nós fizemos o curso. Quando eu conheci, eu falei, caramba, não é que o negócio é muito mais sério do que eu imaginava. E agora com as condenações, com os processos, e que vão se avolumar cada vez mais, a gente sabe que isso é um caminho sem volta, né, Fran? Exatamente, é um caminho sem volta.
A Mirene é do Pará, ela achava que estava no caminho certo para ajudar as escolas. Ela dava palestra, conversava com os alunos, mas o bullying não parava. Até que ela compreendeu, não dava para combater um problema tão complexo como o bullying com ações isoladas, aquilo que eu mostrei para vocês na aula de ontem. No método CFA, ela aprendeu como envolver toda a comunidade escolar, da gestão aos pais. Confira. Vamos dizer que é uma prática assim velada ali dentro das escolas, mas assim com pouco combate, com pouco assim conhecimento da própria gestão escolar, da comunidade escolar. Então assim eu sempre via, cheguei a fazer algumas palestras, mas assim direcionada para aluno e assim eu acentuei direcionada porque naquele momento eu trabalhava muito apenas alunos e a partir do curso a minha visão ampliou porque nós precisamos trabalhar a comunidade escolar todo, gestão, a equipe pedagógica, coordenadores, inclusive os pais desses alunos. Então, a partir do método e do curso que eu fiz, ampliou esse conhecimento para levar para a escola toda. Exatamente, a necessidade de ampliar a visão. A Cassiane, do Rio Grande do Sul, ela carregava incertezas nas ações. Como acolher? Como responsabilizar? Como encaminhar os envolvidos em casos de bullying? Ela queria muito fazer o certo, mas não sabia o caminho. E foi no método CFA que ela ela entendeu que é possível, sim, equilibrar a firmeza com acolhimento, estrutura com sensibilidade. E assim ela começou a ver os resultados que sempre buscou com os alunos, com os professores e com a escola toda. Conhecer o método CFA, eu como profissional andava com algumas incertezas, algumas dúvidas de que forma poderia fazer os encaminhamentos, em que esse professor fosse também acolhido e pudesse olhar para o seu aluno, né? O método, ele te abre para você entender que é possível você realizar algumas coisas, mesmo que aquilo pareça distante, que de alguma forma você vai ter que dar uma paradinha, uma pausa e pensar que dentro de uma legislação você tem que seguir alguns passos entre a punição e entre o método, entre o que você poderia fazer além da punição. O método contribui em alternativas para a criatividade, com maneiras, com palavras corretas, com formas de acolhimento, conhecimento, fortalecimento e ação. Eu vou conseguir ter um resultado além da minha expectativa. E vocês? Vocês já implementaram ações de combate ao bullying que não surtiram o efeito esperado? Compartilhem no chat. Vocês também já tentaram implementar? Ontem vocês já compartilharam um pouquinho comigo, mas como tem gente chegando hoje, eu quero saber, vocês já implementaram essas ações que não deram certo? A Silvana é uma gestora da Bahia. Ela estava em busca de aprimoramento por suas ações no combate ao bullying, mas suas ações estavam fragmentadas. E quem trabalha com educação sabe da importância de ter essas ações bem organizadas, estruturadas. Ela encontrou no método CFA não só ferramentas, mas paz. É o que vocês ouviram também no depoimento inicial. Eu encontrei paz. A paz de saber que agora tudo tem um lugar, uma lógica, uma força coletiva. E com isso ela contagiou toda a escola. Muito mais preparada, né, para o processo, porque não só o método, como também a mentoria, me ajudou a sistematizar ações que a gente tinha, mas que estavam desorganizadas, fragmentadas. O CFA me ajudou nisso, assim, a sistematizar, a buscar mais ainda outros projetos, outras estratégias, contaminar o pessoal da escola, né, porque a gente precisa contaminar, né, não é um trabalho de um, né, de dois, não é um trabalho só da gestão, é o trabalho da comunidade toda, todos os colaboradores. Então, essa estrutura, né, essa sistematização, essa segurança veio depois, né, que eu comecei a te conhecer e ver as estratégias que você trazia. A Alessandra, eu quero compartilhar com vocês, a Alessandra do Distrito Federal, ela não esperou acontecer. Ela viu a mudança da lei, percebeu os riscos, sentiu o peso da responsabilidade, mas ao invés de reclamar, ela agiu. Revisou as atas, estruturou os atendimentos, fez o que muitos ainda protelam. Porque ela sabia, não dá mais para ser intuitiva no combate ao bullying. Proteger de verdade exige estratégia, critério, prevenção, e hoje a escola dela está preparada.
né, com os orientadores educacionais, né, e o diretor pedagógico, mas os nossos atendimentos, eles eram mais, vamos dizer assim, mais intuitivos, assim. A gente não tinha um método, um processo bem desenhado. As mudanças mais significativas que você percebeu na sua gestão depois do método CFA? A gente já tinha o nosso procedimento. A gente não tinha uma definição, assim, de processo, assim, muito bem definido. Então, assim, o atendimento era assim, surgiu um caso, e como é que a gente vai resolver? O que a gente vai fazer? Hoje a gente segue seguindo o atendimento pessoal, só que a forma de como redigir essa ata, isso deu uma modificada, né? A gente passou a ser mais criterioso, né? A detalhar mais a situação. Qual foi a sacada que fez com que você pensasse, não, eu preciso melhorar? Agora crime fica mais puxado, né? Então a gente precisa se cuidar mais. Então foi mais por uma questão de prevenção, realmente, né? Para que a escola não viesse em nenhum momento sofrer uma ação por omissão, principalmente. Você apareceu para mim e você trouxe essa questão da escola ser omissa, né? Às vezes não ser omissa por não fazer nada, mas por não ter como provar que fez alguma coisa. E isso me chamou muita atenção. Exatamente. Essas são histórias reais, de gestores reais, de educadores que disseram sim, que também tinham medo, tinham dúvidas, inseguranças, mas eles tomaram uma decisão. Eles entenderam que o sucesso da escola e a proteção dos alunos começa com uma escolha corajosa. E a origem etimológica da palavra corajosa é agir com o coração. Agir com aquilo que a gente acredita ser o caminho correto. Responda com muita sinceridade no chat. O que trouxe você a esse evento foi esse desejo ardente e real de proteger a sua escola e sua gestão contra o bullying? Compartilhe aqui no chat. Escreva sim ou não. Que intuitivamente vocês sabiam. Sabe aquela coisa, será que eu vou? Será que eu participo ou não? Então, esse desejo de transformar a sua escola num lugar seguro estava dentro de você antes de participar do evento? Eu quero ver a resposta de vocês. Agora eu quero dizer uma coisa. Um convite. Fiquem até o final, porque no final dessa aula nós vamos fazer o mapeamento como combinado. Hoje é o dia do mapeamento de risco da sua escola. E agora eu quero só ver aqui um pedido da... sim. Eu quero, diante do sim de vocês, acabei de ver aqui que muitos de vocês disseram sim, que vocês vieram para esse evento com o desejo real de transformar a sua escola, um desejo real de transformar a sua gestão e não mais agir na tentativa e erro. Eu quero pedir licença para apresentar para vocês o método CFA. O método CFA ele foi responsável pela transformação dos gestores, dos educadores, pessoas reais que vocês acabaram de ouvir. Essas transformações já ocorreram no Brasil, na África e em Portugal. Vocês veem quanto existe essa demanda no mundo todo por saber como lidar com o bullying. Para isso eu vou convidar agora é um convite muito especial. Vou convidar o meu sócio, o Igor, que trabalha nos bastidores e quase ninguém conhece, só quem é aluna mesmo do método CFA já encontrou com o Igor. Mas ele é quem está comigo desde o dia zero aqui, é quem disse sim também para esse projeto, quem disse sim para esse propósito maior de transformar a vida de vocês. Ele é responsável por toda a nossa estrutura de bastidores, tanto dos eventos, quanto das minhas redes sociais e do curso. Eu quero que vocês recebam com muito carinho o Igor Kramer, meu sócio, porque todas as vezes que ele aparecer, eu quero dar esse spoiler para vocês, todas as vezes que o Igor aparecer, tenham certeza que ele trará uma notícia muito boa. Então, Igor, entra aqui para o pessoal te conhecer. Vamos lá.
Olá, pessoal, boa noite. Nossa, tô morrendo de vergonha. Tá vendo? Ele fica nos bastidores, ele pega no meu pé, galera, mas ó, a hora que ele aparece na câmera aqui, ó, viu? Aqui a vida ele fica lá na coxia, né, Igor? Exatamente. Mas é outra pegada quando a gente está aqui com a galera. Então, seja muito bem-vindo e vamos conversar um pouquinho com o pessoal. Igor, a palavra está com você. Pessoal, boa noite a todos. É uma grande, imensa satisfação estar falando com tantos gestores, educadores. Só contar um detalhe: minha mãe foi professora, então eu também tenho um pezinho nesse lance da escola, né? E hoje nós vamos mostrar para você tudinho, todos os detalhes do que é esse método CFA, tudo isso que nós construímos aí há quase 2 anos. Quando eu vejo os depoimentos dos nossos alunos, igual nós vimos agora há pouco, eu também fico emocionado, porque eu sou parte disso, eu vejo essa transformação. A gente sofre junto com esses gestores que trazem os problemas e tudo mais, e a gente consegue lutar junto com eles. Então, é muito emocionante tudo que a gente faz aqui, é com muito trabalho, com muita responsabilidade, com muita seriedade. Já são mais de 250 gestores que estão juntos com a gente, então é um negócio que assim está crescendo cada vez mais, e eu acredito que nós teremos muitas pessoas que estão aqui junto conosco no CFA a partir de agora. Mas vamos lá, pessoal, vamos apresentar o que é esse tal desse CFA que tem transformado algumas escolas, muitas escolas, na verdade, que estão junto com a gente. É claro que a Francine vai me ajudar nisso tudo, mas eu queria... Estamos juntos. Não, eu chamei o Igor porque é muito importante, tem detalhes de bastidores aqui, eu quero fazer esse bate-papo com ele para que vocês entendam mesmo o que é tudo isso que a gente prepara. São dias e dias de trabalho para que a gente possa entregar esse evento aqui que vocês participaram. Ele foi construído há mais de um mês. Então, eu e o Igor aqui, trabalho árduo para que a gente possa entregar o melhor para vocês. Nada mais justo que trazer o Igor para apresentar também, porque o método CFA é o nosso filho, nós sonhamos juntos aqui, né, Igor? Então, vamos lá. Mas eu queria primeiro, Fran, que você contasse para elas, para eles, para elas que estão aqui conosco, por que você está ensinando gestores? Você é advogada, não seria muito mais simples, lá atrás, quando nós começamos o estudo, nós criarmos um curso, um treinamento para ensinar advogados a processar a escola? Por que você foi para o caminho por que você nos levou para o caminho mais difícil? Foi um desafio muito grande, né? Até quando o Igor, eu propus para o Igor a gente começar esse trabalho junto, ele falou: Fran, mas que loucura, como assim? Você vai ensinar gestores? Que experiência você tem com gestão? Falei: Igor, é o seguinte, eu como advogada, eu posso escolher o caminho mais fácil, que é criar um curso para ensinar advogados a ganharem dinheiro processando escolas em caso de bullying. Olha que caminho fácil, que cômodo para mim. É meu território tranquilo, daria lucro, mas a questão maior, como eu compartilhei com vocês no primeiro dia, isso não daria paz para o meu coração. O meu porquê, como eu compartilhei com vocês, é outro. A minha maior causa é proteger a vida de crianças e adolescentes, de educadores, porque afinal de contas, você, o Igor é filho de uma educadora, nós somos fruto, o Igor é literalmente fruto de educadores. Não seria justo, não seria ético eu usar um conhecimento que eu adquiri com os próprios educadores para me voltar contra eles. Então, foi por isso que eu criei o método CFA, para ensinar os gestores a se protegerem com o conhecimento que eu adquiri nos meus 25 anos de advocacia. Proteger os seus alunos e as suas equipes. São 25 anos de jornada transformados em um caminho eu quis simplificar, um caminho de prevenção, de coragem, de cuidado, porque salvar vidas sempre vai ser mais importante para mim do que ganhar processos. Foi exatamente isso que ela me disse lá no começo. Imagina, ele falou: ela é louca, essa mulher é louca. Exato. Mas não é, na verdade, hoje eu descobri que foi o melhor caminho, com certeza. Agora, Francine, para quem é o CFA?
e para quem não é? Para quem é e para quem não é o CFA? Perfeito, Igor. O método CFA é para gestores que são de fato comprometidos. Você pode ver aqui, vocês também estão vendo, que só ficam os comprometidos com a proteção da escola, que querem realmente garantir a segurança jurídica da instituição, da imagem da escola, dos alunos e da equipe, porque uma escola que não tem isso, ela realmente sofre, é dolorido, é penoso. Ele não é para quem acha que já sabe tudo. Lembra que a gente falou do educador Zeca Pagodinho? O Zeca Pagodinho, a Mona Lisa, não é para esse tipo de educador. Realmente, aquele que acha que está tudo bem, muito menos para aquele que ignora o bullying ou se recusa a se aprofundar. O CFA é para quem entendeu que liderar uma escola hoje exige responsabilidade, atualização e coragem para agir, mesmo sem ter formação do direito. Eu quero simplificar a vida desse gestor comprometido. Agora, Francine, por que esse é o melhor momento para que elas entrem, para que eles entrem no CFA? Se você entrar no método CFA hoje, gente, eu sempre digo isso para as minhas alunas, para quem entrou no método na última turma, eu falo, se você decidir entrar hoje, você já está atrasado. Porque a responsabilização das escolas, como eu expliquei para vocês na primeira aula, ela já começou desde a vigência da Lei 13.185, lá de 2015. E quem não sabe como agir, hoje acaba pagando caro, porque a vigência da lei que criminalizou bullying e cyberbullying criou esse aumento na propositura das ações. Então, desde a vigência dessa nova lei que criminalizou o bullying e o cyberbullying, o volume de processos contra a escola aumentou mais de 30%, segundo dados do Conselho Nacional de Justiça. Então, a Justiça hoje cobra ações, prevenções e prova de que a escola fez a sua parte. O melhor momento para entrar é agora, antes que uma denúncia ou que um caso de bullying vire um processo. O CFA é para quem quer proteger a escola com segurança e parar de agir na tentativa e erro. Agora, Francine, uma dúvida que chega bastante no nosso suporte, principalmente nesses eventos, é quanto tempo leva em média para quem entra no CFA começar a ver os primeiros resultados? Isso é muito importante. A gente não vende milagres, né? Aquilo que a gente diz. O importante é dizer para vocês com muita integridade, tudo isso que nós criamos é criado pensando na facilidade do caminho do gestor, que a gente já sabe o tamanho do peso da responsabilidade que vocês têm. Então, os primeiros resultados do método CFA, com base naquilo que os nossos alunos nos trazem, inclusive, é que já começam a aparecer nas primeiras semanas que eles se comprometem a assistir, porque é um método gravado, enfim, com a mudança da postura da gestão, porque vira uma chave, é natural, vocês viram os depoimentos aqui de todos os nossos alunos. E o início, isso começa já a estruturar a organização documental. Então, em 90 dias, os gestores comprometidos já começam a estruturar as ações de prevenção, alinhar a equipe e demonstrar juridicamente que a escola tem um plano. Isso é importantíssimo, porque hoje, se uma escola é processada e ela não tem absolutamente nada, inevitavelmente ela será condenada. Então, esses primeiros resultados, essa tranquilidade, que é uma fala que muitos dos gestores trouxeram dos nossos alunos, eu estou em paz. E isso é real, essa paz, esse resultado, essa tranquilidade de saber que está no caminho correto, organizando tudo e que a escola tem um plano. Isso acontece já no começo, já nos primeiros dias, nos primeiros 90 dias já é o tempo suficiente para que o gestor consiga arrumar a casa. Mas o mais importante, Igor, é que o CFA não é sobre resultados imediatos, é sobre criar uma estrutura sólida que vai proteger a escola de forma contínua antes que o problema vire um processo. Agora, sem mais demoras, vamos falar o que tem dentro desse curso, o que é esse método CFA.
Acho que todo mundo está bastante curioso. Pessoal, às vezes vocês estão me vendo olhando para o lado, é porque eu estou operando aqui, tá? Vida real aqui, estamos ao vivo, que se vira nos 30 lá, quem sabe faz ao vivo. Eu tenho que ficar olhando para cá, monitorando. Mas vamos falar então, Francine, o que tem dentro do curso? Perfeito. O método CFA foi organizado de uma forma pedagógica e estratégica em 4 módulos. Como eu digo que eu quero simplificar, é exatamente isso, 4 módulos, e esses módulos eles precisam ser estudados na sequência correta, porque um módulo prepara a base para o módulo seguinte, não tem qualquer cabimento você começar lá no módulo 4, eu já quero saber como agir. Não existe essa possibilidade. O objetivo é que, ao final, você tenha clareza, estrutura e confiança para agir com responsabilidade e respaldo legal. Então, vamos ver o que vocês irão aprender. No módulo 1, a gente trabalha muito reconhecimento do problema. Aqui, no módulo 1, vocês vão entender o que é bullying e o que não é bullying. Você aprende a diferenciar bullying, conflito, brincadeira, com clareza e critérios objetivos. Lembrem que eu disse que se eu não compreendo, se eu não nomeio, eu não compreendo, se eu não compreendo, eu não sinto, se eu não sinto, eu não ajo. Então, a gente começa do básico, o que é bullying e o que não é bullying. E quais são os benefícios do módulo 1? Você acaba com a dúvida constante, será que é bullying? Será que eu não estou sendo exagerado? Permite que a escola haja com segurança, sem omissão e sem exagero. Porque se você acha, se num conflito você... aqui no interior, né, a gente fala, vai matar um passarinho com uma 12, né? Usar uma 12 para matar um tico-tico. É isso? Eu vou usar toda a estrutura de bullying para resolver um conflito. Não. Então, é um exagero. Da mesma forma que eu tenho uma situação de bullying e eu acho que é só uma briguinha de criança e isso acaba levando a escola a uma condenação. Então, melhora o olhar da equipe para lidar com os casos do dia a dia. Esse módulo é a base para todo o resto, porque, como eu disse, só quem enxerga o problema consegue enfrentá-lo. Já no módulo 2, o que a lei exige da sua escola, que é a parte da legislação. Fran, mas é um módulo complicado? Não, eu simplifico aquilo que a lei complica. Depois de identificar o bullying, você precisa saber o que a legislação brasileira exige das instituições de ensino. E quais são os benefícios práticos de entender o que a lei diz? Você acaba se aprofundando na Lei 13.185 de 2015, que é a lei que trouxe o Programa de Combate à Intimidação Sistemática, a Lei 14.811, que criminaliza bullying e cyberbullying, e outras normas relevantes, Código Civil, Código de Defesa do Consumidor, enfim, eu trago para vocês toda a importância, lógico que não é uma aula de direito, né? Não vou me aprofundar como um professor, como vocês aprenderiam, como eu aprendi na universidade, mas é uma aula voltada para a perspectiva das responsabilidades das escolas. Você vai saber como se proteger juridicamente e evitar condenações, isso é o mais importante, que não vai agir mais eu acho que. Não, o que a lei diz que eu devo fazer? Se a lei diz isso, eu estou segura. E aprende a responder notificações, processos e fiscalizações com segurança. Aqui você ganha uma base jurídica sólida para tomar decisões e proteger a sua escola. Já no módulo 3, você vai estruturar a sua resposta. Aqui é o momento de documentar tudo aquilo que você aprendeu, através de projetos, programas e políticas anti-bullying. Aqui é o que os alunos falaram, você começa a organizar as ações e comprovar documentalmente o que está sendo feito. Isso é ouro que o método CFA entrega, porque hoje as escolas estão totalmente vulneráveis e vocês verão isso no mapeamento. Eu quero que vocês enxerguem essa vulnerabilidade. Não adianta eu falar, eu quero que vocês enxerguem e vocês verão logo mais, na hora que nós entrarmos no mapeamento. E também a linha, aqui você, então, ganha essa segurança de decisões, segurança para agir. No módulo 3, desculpa, gente, eu já estava no 3, né? Aqui você vai estruturar o projeto, garante a documentação para provar que a escola está fazendo a sua parte
E alinha a equipe com rotinas claras e defensáveis. Não fica aquela coisa, um agindo de um jeito, um professor fazendo X, a gestão fazendo Y e todo mundo indo de nada para lugar nenhum. Esse é um módulo que transforma aquelas boas intenções numa estrutura real de proteção. E no último módulo, que é o módulo 4, você irá aprender ações práticas de combate ao bullying através dos pilares de educação, prevenção e intervenção. Aqui vocês aprenderão como implementar essas práticas contínuas, porque não pense, lembra que na aula de ontem eu falei que não adianta uma única ação? O combate ao bullying, ele faz parte dessas práticas contínuas que irão fortalecer a cultura escolar. Aqui cria uma escola preparada, não apenas uma escola reativa. Esse módulo entrega a ação concreta, o que fazer, quando fazer e como fazer. E mais, não é só... Só um detalhe, não está no roteiro aqui, mas, gente, tem material incluso para tudo isso. Tem a apostila de cada módulo, tem mapas mentais das aulas e a cada final de módulo tem um questionário de fixação do conteúdo. Então, tem muito material. Agora vem a cereja do bolo. Vai lá, Fran. Agora a cereja do bolo. Além de tudo isso, além de todos esses aprofundamentos teóricos aqui, a gente quis... A nossa ideia de criar o método CFA é para que ele seja o seu GPS, ele deve ser prático, ele deve ser simples e ele deve ser aplicável, porque não faz sentido algum você saber ter informações, está tudo aqui no mental, isso não ser viabilizado na sua escola. Então, para isso, nós preparamos um drive anti-bullying. E o que é esse drive anti-bullying? É uma pasta com mais de 60 documentos prontos para editar, para adaptar, incluindo protocolos. Ai, meu Deus, como é que eu acho quando o bullying acontece? Tem o protocolo lá pronto. Os questionários para fazer um mapeamento com a equipe, com os alunos, com a família. Ai, desculpa, gente. Formulários, fluxograma de como a equipe deve agir, modelos de registros, comunicados, as políticas, ferramentas práticas para o uso diário do gestor. E qual o benefício desse material? Você não vai mais perder tempo começando tudo do zero. Isso é um desgaste. Ai, aconteceu um caso de bullying, como é que eu faço? Para onde que eu vou? Para quem eu encaminho? Não, isso é tudo muito claro. A equipe sabe como agir e tem acesso a esse material. Então, assim, gente, tudo pronto para aplicar com agilidade e segurança. Então, resumindo, né, o que é o método CFA? Ele é muito mais do que um curso, ele é uma estrutura completa de proteção escolar. 4 módulos encadeados que te ensinam a reconhecer, entender, estruturar e agir contra o bullying com base legal, não é achismo, é o que está na lei, prática e estratégica. E ainda te entrega um drive completo de documentos para você aplicar tudo de forma segura e imediata. Esse é o caminho que transforma escolas inseguras, instituições organizadas, protegidas com ação, prevenção e consciência. Fran, agora... Acho que é isso. E se eu entro no CFA hoje, vejo todo esse monte de coisa que você falou, mas mesmo assim eu acho que não é para mim, não é tudo isso que você falou, o curso não tem esse drive, o que acontece? Eu posso pedir meu dinheiro de volta? Nós temos um compromisso muito grande com a integridade, nós não entregamos aquilo que... da mesma forma, às vezes a pessoa entrou, ou ela até gostou e falou, não quero, não é para mim, acho que não é o meu momento. Se em 7 dias ela entrou no método e não gostou ou se arrependeu, a gente simplesmente devolve o dinheiro sem fazer qualquer questionamento. Não queremos ao nosso lado pessoas que não estejam felizes e comprometidas com isso que nós temos para oferecer. A pessoa tem que saber que aquilo é para ela. Então, fiquem absolutamente tranquilos. Não queremos ninguém que não esteja com esse propósito. Então, 7 dias, viu e não gostou, pode ir embora e a gente devolve o dinheiro sem qualquer problema.
Agora, Fran, quanto que custa tudo isso? Apesar que você já adiantou ontem, né? No final da aula, você já contou para quem ficou ao final da aula, mas quanto custa para que os gestores invistam nessa proteção da escola deles? Perfeito, você consertou aí, não é gasto, é investimento. Mas antes eu quero que vocês pensem numa coisa. Como eu trouxe para vocês na primeira aula, uma condenação por omissão, em caso de bullying, ele pode chegar a 20 mil, 60 mil, até 100 mil, dependendo de um único caso. E tem algo mais sério, o impacto da escola, da imagem da escola, que nós vimos já nos jornais, nós vimos na internet, o que acontece com as escolas que acontecem situações de bullying, elas não estão preparadas. Escolas e instituições renomadíssimas que são manchetes nos jornais. Então, a imagem da escola, a insegurança da equipe, a perda de matrícula, a perda de tempo por não saber o que fazer, a dor de ver um aluno tirando a própria vida, a dor de ver um aluno ferido ou silenciado porque a escola não sabia como agir. Então, tudo isso, agora pensa comigo, quanto vale evitar todo esse drama que nós conhecemos e visitamos lá na primeira aula? Quanto vale você saber o que fazer, ter respaldo jurídico, agir com segurança e ainda, melhor de tudo, que é essa maior preocupação que curso nenhum vai entregar para vocês, a comprovação das ações implementadas. Quanto vale tudo isso? O método CFA, fora do evento, o valor do investimento é R$ 2.997. Agora eu quero que vocês prestem atenção, porque eu e o Igor, a gente espremeu tudo que podia aqui para que a gente pudesse acolher o maior número de educadores e de gestores, porque a gente tem esse propósito maior. Esse valor real de toda a estrutura, né? R$ 2.997. Quem me acompanha sabe que esse valor é o que estava disponível. Mas, gravem, prestem atenção. Até a meia-noite de hoje, você poderá se inscrever por apenas R$ 1.997 à vista, ou 12 parcelas de R$ 206,54. O preço para proteger sua escola é R$ 5,55 por dia. Então, gente, para e pensa. Isso é ou não é um investimento na vida dos seus alunos, na sua gestão? Enfim, isso é o melhor investimento. A gente quis trazer essa segurança e essa tranquilidade para vocês por um preço acessível. E esse foi o preço, o valor do investimento mais acessível que a gente já pôde oferecer aqui nos nossos eventos. Então, esse é. E além de tudo, né, Igor? Eu ia esquecer. Preciso falar sobre os bônus e presentes especiais que nós preparamos para essa turma, especialmente para essa turma. Então, além desse desconto gigantesco, que dá quanto, Igor? De diferença, vai ser o homem da conta aqui. Agora você me apertou, mas dá R$ 1.000 de desconto. Quase R$ 1.000 de desconto. R$ 1.000 Quem garantir a vaga no método CFA nos primeiros 15 minutos a partir de agora, Igor? Não, a partir da hora que nós postarmos o link no chat. Então tá. Aí nós vamos começar a contar os 15 minutos. Então prestem atenção, gente. Fiquem atentos. A partir dos 15 minutos, a partir do momento que o link do método CFA estiver disponível aqui no chat, vocês têm 15 minutos. Quem adquirir o método CFA nesses primeiros 15 minutos vai receber um bônus exclusivo que não está à venda mais, porque nós reservamos esse bônus para esse evento. É o curso DPA. E o que é DPA? Dinâmicas de Prevenção Anti-Bullying. É um curso extremamente completo para quem quer é um guia prático do que fazer, de atividades prontas para toda a segmentação da educação. Desde a educação infantil, quais são as ações que eu devo fazer, desde os pequenininhos ali, desde a educação infantil, ensino médio, o Funde 1, Funde 2, o EJA e até universidades. Quais são as ações que eu posso
implementar para prevenir o bullying. Então, esse curso é um curso que nós fizemos com muito carinho, um curso extremamente completo. Individualmente, nós oferecemos ele à venda por R$ 297, mas para quem entrar nos primeiros 15 minutos da disponibilidade do link no chat, leva esse curso totalmente grátis. Então é um presente que nós separamos. E depois dos 15 minutos, o que acontece? Depois dos 15 minutos iniciais, o bônus exclusivo sai do ar. Você pede a oportunidade de ter esse curso de práticas, o DPA, né? Curso de Dinâmicas de Prevenção Anti-Bullying. Pede completamente. Mas o método CFA fica pelo valor promocional ainda nesse primeiro lote de R$ 1.997 ou 12 vezes de R$ 206,57 no cartão até a meia-noite de hoje. Então, repetindo, nos primeiros 15 minutos do link disponibilizado aqui no chat, vocês ganham o curso Dinâmicas de Prevenção Anti-Bullying, um curso que custa R$ 297. E apenas até a meia-noite de hoje, acabou esses 15 minutos, perdeu o bônus, mas é só até a meia-noite de hoje o valor promocional. Virou a meia-noite de hoje, o que acontece? Volta ao valor original, né, Igor? Aí me ajuda aqui o valor. Ele vai depois da meia-noite. 2.297. Desculpa, gente. Ele ainda é um valor mais baixo do que o que a gente oferece. Depois da meia-noite de hoje, ele vai para 2.297. Ou seja, se você entrar ainda hoje, economiza R$300, né? Do valor original, 1.300, mas do valor aqui total, R$300. Enfim, acho que é isso, Igor. Esqueci alguma coisa? Me ajuda. Exatamente, gente. Então, vou reforçar o que ela falou. Organiza aqui. Vocês vão ter 15 minutos para entrar no CFA para garantir o DPA, Dinâmicas de Prevenção Anti-Bullying. Após os 15 minutos, ele sai do ar, fica até meia-noite o desconto de R$1.000, de 2.997 por 1.997, e virou meia-noite, ele vai para 2.297. Ou seja, o preço cheio do curso não vai ser cobrado durante esse evento, entende? Perfeito. Então, vocês têm 3 oportunidades para entrar aí. Agora, uma coisa, Francine, e se a pessoa não entrar no CFA? Tudo isso que nós estamos fazendo aqui, se esforçando, dando esses descontos, esses bônus, esse presente, mesmo assim não for suficiente para que a pessoa pense, não, eu preciso disso. O que pode acontecer com ela? E com a escola dela? Eu gosto muito de pensar isso quando chega um cliente aqui no escritório, pega e fala assim, vamos pensar, advogado gosta de pensar lá no futuro, então vamos pensar no futuro. Não, decidiu vir hoje, vocês participaram do evento, viram tudo isso, falam, não vou entrar. Então vamos pensar o que pode acontecer? Vamos imaginar, não entrou no CFA. Amanhã a sua correria do dia a dia vai continuar. Você vai tentar agir, mas ainda sem segurança. O bullying vai acontecer, porque não é uma previsão, não é uma praga que eu estou rogando para ninguém. O bullying vai acontecer como acontece em todas as escolas. E você ainda tem dúvida se é ou não é bullying, o que eu devo fazer? A minha equipe segue perdida ainda, sem protocolo, sem direcionamento. Infelizmente, aí acontece um caso grave de bullying, porque vai acontecer mais dia ou menos dia. E chega uma notificação, porque a família vai procurar um advogado, vai chegar uma notificação. E o pior, uma ação judicial. Aí você se vê tentando justificar o que não está documentado. Você não tem documento, não tem nada, não implementou ações, não fez aquilo que a lei determina que você deve fazer, implementar prevenção, educação e intervenção, não fez nada. Decidiu que ia deixar a vida te levar. E aí você fica tentando mostrar boa intenção na justiça, mas a justiça exige prova. Lembrem daquele julgado que eu falei numa das aulas, acho que foi na primeira, que simples atos paliativos não servem de comprovação de que a escola está adequada. Aí você vai sentir medo, você sabe que vai ter que responder uma ação civil, criminal, e você vai lembrar que participou de um evento. Isso é o pior, acho que é o pior dos cenários, a gente saber
Eu estive de frente com uma oportunidade gigantesca e decidi que eu queria pagar para ver. E aí você vai carregar um peso enorme. Perceber que podia ter feito, não fez. E o que era prevenção virou crise. Isso quando é um processo. O duro é quando a gente vê um caso muito mais grave de tragédias acontecendo. Então, dormir com esse peso de saber, eu sabia que eu tinha a solução, mas eu decidi que eu não queria usar, isso é, acho que o pior dos cenários, se você decidir não entrar. E não é por mim, não é pelo Igor, é pela vida dos seus alunos, as vidas que estão sob a sua responsabilidade. Mas vamos pensar, e se essa pessoa decidir entrar? Então vamos pensar no cenário, né? Eu decidi entrar no método CFA hoje, o que eu ganho, Fran? Você aprende a identificar e agir com clareza. Vocês ouviram os nossos alunos, isso é real, não são atores e atrizes contratados, são pessoas reais. Depois vocês podem pedir, eu dou o link para vocês segui-los e conversar com eles também. Mas você vai aprender a identificar e agir com clareza, entender tudo aquilo que a lei exige da sua escola e vai poder se antecipar, porque a prevenção, é o que eu falo aqui no escritório, é muito mais barato atuar na prevenção. Um procedimento judicial é desgastante, é caro, enfim. Você estrutura suas ações, tem tudo documentado, tudo está ali no Drive Anti-Bullying, você está tranquila, você fica em paz, como as nossas alunas disseram, eu fico em paz, eu tenho tudo organizado. Então a sua equipe sabe o que fazer, seus alunos estão protegidos e a sua escola passa a ser referência em segurança e responsabilidade. Chegou uma denúncia? Você sabe como responder. Acontece um caso, você tem um protocolo imediato para agir imediatamente. Você dorme em paz. E essa palavra eu quero que vocês gravem, porque realmente não estou vendendo sonhos, não. É real. Você dorme em paz porque sabe que está fazendo o que é certo. Com base, com estrutura, com fundamentação legal e com coragem. Então, 2 futuros e uma única escolha. Um te custa insegurança, exposição, processos e dor. E o outro caminho te dá preparo, proteção, tranquilidade e autoridade. A diferença entre eles é o que você vai decidir fazer hoje. Então, assim, tudo que está ao meu alcance, ao alcance do Igor, nós disponibilizamos assim com todo carinho para vocês, para que vocês estejam conosco. Nós estamos de braços abertos para recebê-los. Fra, e para aquelas, eu acho que hoje o mal da humanidade é a pessoa ter tempo, né? E para quem acha que não tem tempo, eu não tenho tempo para estudar, como é que é esse curso? É muito complicado para estudar? É algo assim, é bem contraintuitivo. Se eu dissesse que justamente por você não ter tempo, que você precisa do método CFA, é contraintuitivo, não é? Porque o método CFA ele foi feito para gestores reais. Eu falo que assim, vocês implementarão ações, é como trocar o pneu com o carro andando. Não tem como parar uma estrutura de uma escola. Ai, não, gente, para tudo que a gestora está estudando. Não, ele foi pensado justamente nessa dinâmica. Então, ele foi feito para gestores reais que vivem na correria com 1001 tarefas ao mesmo tempo, e por isso que o conteúdo não é blá 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 jurídico, não é juridiquês, é simples, é direto, é objetivo, estruturado de forma pedagógica e progressiva. Você vai poder assistir no seu ritmo, no seu tempo, organizar a sua rotina conforme você vai aprendendo, e tudo isso de forma gradativa, porque é uma construção. Aliás, o que você perde hoje com improvisos e retrabalho é muito mais tempo ter que atender família que diz que é bullying, que não é bullying, aí você fica quebrando a cabeça, meu Deus, e agora o que faço? Ligo para a família, ligo para o advogado, ligo para quem? Esse desgaste custa muito mais tempo, é muito mais penoso do que você saber efetivamente o que fazer. Então, não é sobre ter tempo, é sobre ter prioridade. Se proteger a escola é prioridade, você precisa desse conteúdo para que você possa implementar na sua escola. Fran, vamos acelerar porque ainda tem muita aula para hoje. Vamos, gente, vamos que vamos. Fran, a questão do dinheiro, para quem diz que não tem dinheiro, Fran, não consigo.
como que faz? Então, gente, como eu mostrei para vocês, uma única condenação por bullying hoje pode custar até R$100 mil. O CFA hoje, se vocês entrarem hoje até a meia-noite, 1.997 ou 12 parcelas de um valor menor que uma pizza por mês. Então, assim, como não... Ó, R$5,55, R$5,55 por dia. Então, vejam o quanto a gente disponibilizou, o tamanho do nosso comprometimento com essa causa. Além disso, você recebe um curso completo, um drive com mais de 60 documentos prontos e bônus de R$297, que é o curso, né, de práticas de prevenção anti-bullying. Se você entrar nos primeiros 15 minutos, não é gasto, é proteção, é investimento. E quem investe no método CFA, eu sou muito clara a dizer isso, eu vivo disso, eu sou advogada. Você economiza com crise, com advogado, com processo e com a imagem da escola. Fran, e para aquela pessoa que está aqui hoje que não tem apoio da mantenedora, da coordenação, da equipe, o curso é para ela também? Se é, você não precisa esperar permissão, muitas das minhas alunas aqui, dos nossos alunos, né? Você não precisa, eles disseram isso para mim, Fran, ou eu agia, ou eu, infelizmente, sucumbiria ali na escola. Então, eles entenderam o tamanho dessa responsabilidade. Então, você não precisa esperar permissão para proteger quem está sob a sua responsabilidade. E o CFA é para o gestor que entendeu que liderar também é agir com autonomia e responsabilidade. Muitas das minhas alunas, dos nossos alunos, começaram sozinhos, sem apoio da rede, e depois, quando a estrutura começou a funcionar, a equipe veio junto. Ela foi a inspiração dessa transformação. A gente vê isso direto, né, Igor? O exemplo é a Cassiane. A Cassiane, exatamente. Ela era alguém que, imagina, ela entrou no método CFA e logo depois aconteceu aquele drama no Rio Grande do Sul, e ela forte, sabe, seguindo o caminho ali. Hoje ela é uma inspiração ali da escola, ela é contratada pela escola para ser essa agente de transformação. Então você começa com um sonho, mas o sonho é aquele sonho real, sonho que você consegue implementar, e é isso que a gente tem para entregar para vocês. E o mais legal é que Cassiane já está fazendo palestras. Nós temos a outra aluna que fez um livro. Olha só que um livro, loucura. exatamente. Um livro sobre bullying. Então, sobre bullying. Não é só a proteção da escola, dos seus alunos, da sua equipe, mas é um crescimento profissional. E, nossa, nós ficamos... fico arrepiado quando eu fico pensando nessas coisas. Mas, Fran... tornam referência, né, Igor? Exatamente. É muito bonito de ver essa transformação. Para quem está agora aqui no evento com a gente e está pensando, mas será que esse CFA é para mim? Tá com aquele medo de entrar? Será que é para mim? Se você tem esse sonho de deixar o legado, sim, é para você. Se você é um gestor e tem a consciência de que você tem vida sobre sua responsabilidade, sim, o CFA é para você. Você não precisa saber de leis, já deixei isso muito claro, as nossas alunas trouxeram isso, né? Nem ter experiências com projetos. Fran, mas eu vou começar do zero. Exatamente para você que vai começar do zero, porque é isso que eu quis criar, um passo a passo, né, Igor? A nossa ideia era o passo a passo simplificado para facilitar a vida dos gestores. O CFA foi pensado para proteger a escola com estrutura, clareza, segurança jurídica, mesmo sem formação jurídica. E se você sente que carrega o peso, isso é uma fala que muitos de vocês trazem, Fran, eu não aguento mais, é tanto peso nas minhas costas. Então, exatamente, se você quer agir da forma certa, o CFA é que vai aliviar esse caminho para você. Não é sobre ser especialista, é sobre ser responsável. E só depende do seu sim. Gente, então chegou a hora. Agora vai para o link lá. Os 15 minutos começa agora? Vamos preparar o timer aqui dos 15 minutos. Nós vamos disparar agora no grupo. Agora, uma coisa, pessoal.
após nós colocarmos o link, a Fran vai fazer o mapeamento de risco. Não espera terminar o mapeamento de risco, ver que realmente sua escola está com problema para você entrar, porque ao final do mapeamento já não terá o DPA. Então, o momento é agora. Nós vamos colocar o link e, galera, vem proteger a sua escola, que nós estamos aqui de braços abertos para ajudar de todas as formas que a gente puder. E lembrando, eu quero entrar agora, mas vou fazer um mapeamento. Lembrando que essa aula vai ficar gravada. Vocês vão receber o link dessa aula gravada lá no grupo do evento. Então, assim, corre, aproveita esses 15 minutos, porque o DPA é um curso maravilhoso, principalmente para os educadores, para você poder disponibilizar, os gestores disponibilizarem para a equipe implementar essas dinâmicas de prevenção anti-bullying. Ele foi feito com muito carinho. Então, desde o infantil até EJA e ensino superior. Vocês têm tudo ali preparado para vocês. E aí, Igor? É isso, gente. Minha participação por aqui se encerra. Estou muito feliz, nervoso, tremi bastante. Mas imagina, assim. Você foi muito bem. Maravilhoso. Vou fazer dueto com você mais vezes, viu, Igor? Vamos sim. Mas eu estou de coração cheio, feliz. Eu acho que fizemos um grande evento. Eu acho que muita gente vai sair transformada disso tudo que nós estamos construindo. E esse aqui é só o primeiro passo, gente. Só o primeiro passo. Quero ver todos vocês lá no CFA. Fran, boa noite. Fica com Deus. Igor, obrigada de coração. Obrigada. Agora o Igor vai para os bastidores atender vocês lá com todo carinho. Liderar a equipe lá e vamos que vamos, gente. Obrigada, Igor. Valeu, e tchau, vamos tchau. com o mapeamento agora, gente. Agora nós vamos começar o mapeamento. Então, vamos lá. Quem quiser correr lá comigo, aproveitar os 15 minutos, eu vou seguir com o mapeamento aqui, bem com calma com vocês. E vocês podem também assistir depois para refazer e pensar com a equipe. Então, vamos lá. Papel e caneta na mão. Então, eu vou fazer as perguntas para vocês. E aí vocês respondem sim ou não. Então, vamos lá. A sua escola possui um programa institucionalizado de combate ao bullying com ações contínuas e planejadas? Se você tiver, você coloca, então, numere a folha de 1 a... Deixa eu ver, até aqui nós temos 15. De 1 a 15, você vai numerar uma folha de 1 a 15... E na frente de cada número você coloca um S ou um N, sim ou não. Sua escola possui um programa institucionalizado de combate ao bullying com ações contínuas e planejadas? S sim, N não. A pergunta está aí na tela para vocês reverem, então vamos para a segunda pergunta. Existe um registro formal de todas as ocorrências de bullying ou suspeitas com documentação organizada? Se você tiver, você põe sim, se não, N. Não. Terceira pergunta. Sua equipe escolar passou por formação específica sobre prevenção, identificação e enfrentamento ao bullying nos últimos 12 meses? Se a sua equipe passou, sim. Se não, não. Quarta pergunta. A escola possui um protocolo de escuta especializada para acolher alvos de bullying e testemunhas, tanto de bullying quanto de violência? Se sua escola possui um protocolo, no item 4, sim, se não, N, não. Quinta pergunta. A comunidade escolar, alunos, pais e funcionários, tem conhecimento sobre como e onde denunciar situações de bullying? Se tiver, sim. Se não tiver, não. Sexta. A escola realiza mapeamentos periódicos para identificar locais e situações de risco para práticas de bullying? Se tiver, sim. Se não tiver, não. Você tem como saber se sua escola realiza esses mapeamentos periódicos? Ai, Fran, fiquei sabendo do mapeamento ontem. Então, é não. Então, bora lá. Sétima pergunta. Existe um comitê interno ou responsável designado para coordenar ações preventivas e analisar ocorrência de violência escolar? Se tiver, sim. Se não tiver,
não. Oitava, a escola realiza ações pedagógicas contínuas e não apenas ações pontuais, palestras, rodas de conversa, ações contínuas, voltadas à promoção da cultura de paz, empatia e respeito às diversidades. Sim ou não? Nona pergunta. O planejamento escolar contempla ações específicas para prevenir e enfrentar misoginia, racismo, capacitismo e LGBTfobia? Sim ou não? Lembrando que tudo isso que eu estou trazendo para vocês nesse mapeamento, não tirei da minha cabeça, eu tirei da legislação. É tudo que a legislação exige que a sua escola faça. Então, a gente precisa mapear, precisamos enxergar. 10ª pergunta, já caminhando para o final. Há atendimento psicológico ou encaminhamento adequado para alvos e autores de bullying com acompanhamento do caso? Sim ou não? 11ª pergunta. A escola registra e notifica às autoridades competentes situações de violência contra crianças e adolescentes conforme a Lei 14.811 de 2024? Se a escola não registrar, que só um spoiler, ela assume totalmente a responsabilidade. Inclusive, lembrem da aula do primeiro dia com a responsabilidade pessoal do gestor. Então, se a escola registra e notifica as autoridades competentes situações de violência contra crianças e adolescentes conforme a Lei 14.811? Sim ou não? Então, essa aqui é uma das que eu considero mais graves, tá, gente? Não que as outras não sejam, mas essa é algo assim gritante. 12ª. Já houve alguma condenação judicial contra a sua escola relacionada a bullying ou violência escolar nos últimos 5 anos? Sim ou não? 13ª. A escola orienta regularmente os alunos sobre o uso seguro e respeitoso das redes sociais, prevenindo cyberbullying? Sim ou não? Fran, precisa? Sim, precisa. Mas o celular não pode mais usar o celular. Então, corram lá para a Lei 13.185 de 2015. Ela exige que a escola tenha orientação de cyberbullying, prevenção de cyberbullying. Sua escola tem? Sim, se não, não. Há uma política clara e divulgada de sanções pedagógicas para quem pratica bullying, respeitando, não são sanções pedagógicas que a gente acha, mas essas sanções devem respeitar o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente? Sim ou não? Ah, Fran, eu estou em dúvida. Então põe não, tá? Porque aqui é sim, com certeza. Existe documentação probatória, atas, relatórios, registros, demonstrando que a escola atua de forma preventiva e responsiva a casos de violência? Por que isso? Porque muitas vezes a escola tem algumas ações, mas não está nada documentado. É como se não tivesse. Se a sua escola tem, muito bem, sim. Se ela não tiver, é não. Agora, dito tudo isso, eu quero que vocês analisem os resultados, coloquem o número de nãos que vocês responderam e o número de sims que vocês responderam. Coloca aí que eu vou mostrar o resultado para vocês. Então, vamos lá. Resultado do mapeamento. Respondeu não a 10 ou mais itens? A sua escola está juridicamente vulnerável. Aqui acende a luzinha de emergência. E pode responder por omissão institucional. Aconteceu um caso de bullying, um aluno entrou com ação contra a sua escola. Se você respondeu não a mais de 10 itens, tenha certeza que o risco de condenação é altíssimo. Se você respondeu não a de 5 a 9 itens, existem fragilidades sérias na estrutura de prevenção e documentação. É necessário avançar, ou seja, sinal de alerta está mais ou menos, mas precisa ficar atento, porque não mais ou menos
pode ser interpretado como atos paliativos. Lembrem daquela jurisprudência que eu trouxe para vocês. Agora, se você respondeu não, há até 4 itens, sua escola demonstra uma estrutura e compromisso com a legislação, parabéns, mas pode aprimorar, porque toda essa estrutura ela deve ser contínua e deve ser aprimorada nos pontos críticos. Quem quiser compartilhar aqui no chat o resultado, pode compartilhar, mas lembrando que não estamos aqui para julgar ninguém, aqui não é um espaço de apontar dedos, é espaço de condução, somos todos aprendizes, estamos aqui para evoluir. Então, compartilhem no chat os resultados de vocês, já vi que alguns já compartilharam, mas enfim, fiquem absolutamente à vontade. Lembrando que aqui nós estamos num território de gestores e educadores que estamos todos nesse processo de transformação. Eu vou olhar aqui no chat o resultado de vocês. Muito bom, gente. Tá vendo? É assim, esse nível de percepção, de humildade intelectual que faz com que a gente cresça. É desconfortável? É ruim saber que a sua escola não está adequada? Mas a partir dessa constatação, o que eu vou fazer? Então, vou sentar e chorar ou irei transformar as minhas ações? Ou irei tomar atitudes para sair dessa zona de conforto desconfortável? Enfim, gente, agora eu tenho alguns recados, né? A gravação das 3 aulas, parabéns a todos vocês que fizeram. Quem ficou em dúvida, refaça, assista novamente a gravação. Se tiver dúvida, manda para mim e depois a gente pode mandar no chat ou no meu direct lá, eu posso ajudá-los também. A gravação das 3 aulas do evento, ela ficará disponível até terça-feira. Eu não pude assistir a primeira aula. Volta lá, assiste. É muito importante que vocês assistam. Até quando, Fran? Até terça-feira. Depois disso, as 3 aulas sairão do ar. E lembrando que até terça-feira estarão disponíveis as inscrições para o método CFA. As condições especiais são apenas agora aqui nos primeiros 15 minutos que tem o bônus, até a meia-noite de hoje, aquele super valor promocional, mas depois ela volta para o valor, aquele valor que nós passamos para vocês, né? E todas as informações também vocês vão receber lá no grupo. Agora, antes da gente encerrar, já caminhando para o final, gente, quero que vocês respirem. Eu sei que foram muitas informações, muitas emoções. Eu quero fazer um convite diferente para vocês. O convite é que vocês se enxerguem lá na frente. Eu quero que vocês visualizem o futuro que vocês esperam para vocês e para a escola de vocês. Não no lugar da dúvida, mas lá no lugar já da conquista. Feche um pouquinho os seus olhos e preste atenção no que eu vou dizer para vocês. Ou simplesmente, eu não quero fechar os olhos, respire fundo e esteja presente comigo nessa condução que eu farei para vocês. Agora imagine, respire fundo, imagine você chegando na sua escola. Mas não é qualquer dia. É o dia em que você sabe que tudo mudou. Você pisa firme, você entra com segurança. O seu nome tem peso, a sua presença tem autoridade e, mais que isso, leveza. Você não é mais um gestor, uma gestora carrancuda, tensa, submetida a pressões. Os pais chegam para uma reunião e pela primeira vez você não sente mais aquele aperto no peito. Você os recebe com segurança. Você não teme as perguntas, porque você tem as respostas. Você sabe tudo que a sua escola fez e o que tem sido feito. O que está sendo feito e o que ainda será implementado. E o melhor, tudo isso está documentado, estruturado, organizado e funcionando. Agora imagine o seu nome citado num congresso educacional.
Você sendo convidado para contar tudo aquilo que você implementou para combater o bullying. Como transformou a cultura da sua escola, como reduziu os casos de bullying, como criou um ambiente seguro de verdade. Você dá palestras. A plateia te ouve em silêncio e atenta. Você é referência no combate ao bullying. É procurada por outras escolas, por secretarias, por educadores que querem aprender com você tudo aquilo que você viu e eles não puderam ver. Você recebe a ligação de uma emissora local. Queremos entrevistar você. Queremos entender como que a sua escola se tornou um exemplo nacional de combate ao bullying. Você sorri, porque lá atrás você decidiu enfrentar o seu medo. Você escolheu não fazer parte de estatísticas. Você escolheu agir. Sinta isso, respire isso, visualize isso. Sinta a tranquilidade de deitar a cabeça no travesseiro sabendo que você não apenas fez o seu melhor, mas você fez o que era correto. Você protegeu a sua escola, você protegeu os seus alunos e hoje você colhe o reconhecimento pelo seu sim. E assim, queridos e queridas, nós encerramos 3 dias do evento Escola Anti-Bullying. Eu estou com meu coração repleto de gratidão por vocês terem disponibilizado tempo, energia, por vocês estarem aqui até o fim. Somente os hashtags eu me comprometo que realmente assumiram esse compromisso conseguiram chegar até aqui. E o melhor a gente saber que esse momento traz pra gente um futuro que pode ser diferente. E esse futuro começa em você. Eu espero que esses dias tenham te despertado. Que você tenha entendido que ninguém nasce pronto. Mas quem escolhe se preparar muda tudo. Parabéns por chegar até aqui. Que no fundo você já sabia que tem tudo para ser o gestor, a gestora segura, lúcido, corajoso e admirado. O líder que inspira, que protege e que muda o legado. Nos encontraremos pelo caminho e espero de todo o coração encontrá-los no método CFA. Muito obrigada a todos vocês. Fiquem com Deus e até mais.